O ebola infecta uma célula do corpo. Primeiro, o vírus precisa convencer a célula a engoli-lo, uma forma de endocitose. A célula leva para um compartimento ligado do lisossomo, mas o ebola realmente precisa sair do lisossomo por duas razões. A primeira é que o lisossomo está cheio de enzimas que podem destruí-lo, mas também o vírus precisa entrar no citoplasma, porque é aí que todas as vantagens são que ele está criar e a maneira que o vírus escapa é fundindo a membrana. Acontece que o vírus está realmente recebendo sinais das suas próprias proteínas de fusão, que é NPC1. É como se fosse um GPS, que é uma forma de mecanismo de orientação que informa se está tudo bem ou quando isso acontece. O ebola libera essencialmente sua carga útil do material genético no citoplasma para iniciar o processo de replicação. Portanto, existem maneiras diferentes de atacar o vírus que impeçam o vírus usar o NPC1. As manifestações clínicas. O período de incubação podem variar de 2 a 21 dias, mas o período mediano é de 5 a 10 dias, onde ocorre a maioria da parte dos casos. Os anticorpos IgM, eles aparecem 2 dias após a aparição dos primeiros sintomas e desaparecem após 30 a 168 dias após o término da infecção. O período inicial da sintomatologia, né, a primeira semana, ocorre com uma mudança súbita, que é febre alta, calafrio, dores no abdômen, dores de cabeça, dores na garganta, anorexia, náuseas, a conjuntiva ficar irritada, tem uma diarreia aquosa. Isso pode prolongar. A partir dos primeiros sintomas, qualquer fluido corporal é contaminante, do vômito até o leite materno, eles são contaminantes. No 5º dia, a pessoa fica com aparência de zumbi. Ele fica com os olhos fundos, parecendo que, como minha mãe dizia, menina, você tá com os olhos fundos, tá parecendo que tá morta. Um olhar de cadáver, né? A face inexpressiva, ou seja, não tem expressão na face, caracterizando que a pessoa, tipo, tá mal mesmo, como se fosse em coma. Extrema letargia, ou seja, cansaço, fadiga. E vamos passar pelos casos fatais. A síndrome hemorrágica múltipla grave começa a partir do 5º ao 7º dia, podendo variar. E podendo ter hematemese, que é o produto do estômago, né? O vômito com a presença de sangue, ou a regurgitação do próprio sangue, né? A pessoa somente vomitar o sangue. Também a presença de melena, que é a presença de sangue nas fezes, acompanhada com as fezes, o líquido do sangue acompanhado com as fezes, ou as fezes podendo vir bem escura, que também representa sangue nas fezes, oculto nas fezes. A hemorragia nasal, pelo nariz, também pode ser a hemorragia pelos ouvidos. A hepatite grave, devido à destruição da parênquima hepática. Na nefrite tóxica, causando anúria, ou seja, com essa nefrite, que é uma inflamação, uma infecção nos néfrons, causando anúria, a pessoa não vai urinar, não vai produzir urina. E há um comprometimento do sistema nervoso central. A morte ocorre por volta do 9º dia, dependendo de alguns casos, dependendo também do tratamento, e devido ao choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico é uma perda bastante significativa de líquidos corporais,
ou seja, com a hemorragia, que as pessoas acham que as pessoas que são infectadas com o Ebola vírus, eles morrem devido à hemorragia também, mas não é por isso. A pessoa não morre por hemorragia, ela morre pela redução do volume de líquido corporal, isso causando um choque, um dano aos órgãos e também na parte do bombeamento de sangue e oxigênio para outros órgãos do corpo, várias outras células, isso causando um dano bem significativo, causando falhas nos órgãos, como mais frequentemente as falhas no rins e nos fígados que são mais atingidos pelo Ebola vírus. O diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial pode ser pelo cultivo celular, Vero ou BHK. Esse cultivo celular como o próprio nome diz, né? Ele é um cultivo, um meio de cultura com células de fígado ou de rins de primatas. E daí são cultivados esses vírus, porque eles são vírus pantrópicos, né? E eles necessitam de uma célula de algum órgão para poder se replicar e para ser estudado. O Vero é o mais utilizado em pesquisas científicas para desenvolvimento de vacinas. Há uma presença de corpúsculos intracitoplasmáticos semelhantes ao Negri. O Negri, para quem não sabe, são inclusões virais citoplasmáticas, que ele é como se uma espécie de colonização de vírus, só que eles são localizados nas células do cerebelo. A ELISA é um ensaio de imunoabsorção enzimática que tem a finalidade de detectar anticorpos específicos, no caso IgM, que aparece após o primeiro sintoma, né? 2 dias após o primeiro sintoma. E tem o PCR retroviral, que no caso você pode fazer. Você faz 2 vezes esse exame e você vai fazer a segunda vez após 48 horas. E ele é um exame confirmatório. Tratamento e prevenção. Ainda não há um tratamento específico, licenciado e comprovado para neutralizar o vírus. E aí, indo para o tratamento do surto, né? Não existe um tratamento específico, como eu falei, ao combate do vírus, porém é um tratamento paliativo para os sintomas, como a reposição de fluidos e eletrólitos, hidratação, a partir da hidratação, a oxigenoterapia e a transfusão de sangue. Isso tudo para amenizar os sintomas e também retardar ou prevenir que chegue à morte. A pessoa chegue à morte devido ao choque hipovolêmico. Também o uso de medicamentos para controlar a pressão arterial, reduzir o vômito, também para reduzir também a diarreia, porque também tanto o vômito como a diarreia é uma forma de perda de líquido também, causando um choque hipovolêmico. Em agosto de 2019, foi desenvolvida uma droga para parar o avanço do vírus e essa taxa de cura chega até 90% das pessoas que foram contaminadas, se elas foram ministradas logo no início dos primeiros sintomas. As pessoas que foram curadas estão imunes ao Ebola vírus. Sobre a prevenção, a identificação e o isolamento precoce é fundamental para que não seja disseminado cada vez mais e evitar uma grande disseminação, né? Rastreio dos contactantes e rigoroso controle da infecção. As medidas que a OMS, a Anvisa aqui no Brasil estão tomando para que essa pandemia do coronavírus não chegue a uma disseminação maior, com um grande número de casos,
por exemplo, né? E a quarentena e a observação dos suspeitos. As pessoas que são suspeitas, que fiquem em casa, como o que está acontecendo novamente, eu vou falar sobre o coronavírus, das pessoas ficarem em casa de quarentena, com isolamento social. A informação da população também é essencial, com um meio de comunicação cheio de informações, sites, artigos. Isso facilita que evite a maior disseminação do vírus. Membros de equipes de saúde, com o uso de EPIs adequados, desinfectar equipamentos, objetos e superfícies que estejam contaminados, não manusear artigos que as pessoas que foram dessas pessoas que foram infectadas, como roupas, objetos pessoais, que sejam queimadas preferencialmente. Ainda não há tratamento licenciado e comprovado para combater esse vírus, então evite as áreas de surto, que são aquelas regiões endêmicas do surto de Ebola vírus. Se tiver contato ou ficar próximo desses locais, ou você suspeitar de uma pessoa que esteja com Ebola vírus, lave sempre as mãos, evite tocar nela, evite ter contato com algum fluido corporal dela, evite contato com essas pessoas infectadas e não manuseie corpos de pessoas infectadas, ou seja, como eu citei anteriormente, da cultura africana de lavar manualmente os cadáveres antes de ser enterrados. E isso é uma coisa que foi crucial, porque naquela época as pessoas não sabiam do que poderia transmitir de um para o outro a partir dos fluidos corporais, né? De entrada do vírus pode ser uma dessas vias. O vírus tenta entrar por adsorção, aí ele é englobado por endocitose, por uma lisossoma. Nessa lisossoma ele vai fazer de tudo em contato com o NPC para poder romper o material genético onde vai ocorrer a replicação. Lembrando que o vírus é um RNA de fita simples e polaridade negativa. Ele se rompe, fazendo com que infecte outras células do corpo, expandindo para a linfa e outros órgãos do corpo, causando vários outros sintomas mais graves e severos. E, por fim, as referências. Eu tirei todas essas informações do livro de Introdução à Virologia Humana. Também acessei o site da CDC. E também acessei o site do Ministério da Saúde, onde explica brevemente sobre o Ebola vírus. Um beijo a todos e um bom estudo e uma boa aula. Assista de novo, dá um like, dá um joinha, compartilhe com seus amigos. E esse foi o seminário de virologia sobre febres hemorrágicas causadas pelo Ebola vírus e o Marburg vírus.